Hoje eu queria falar sobre o centro do ser humano. で、今日語りたいというのは人間の中心的な部分です。A Bíblia ela fala muitas vezes sobre o coração. で、聖書は多くの時心について言います。E a gente sabe que tem o coração físico, que é esse coração que pulsa, que bate, amém? そして私たちには心臓があるっていうの分かるよね。血液が流れていて、ここドキドキドキしますよね。E tem um coração que não é tangível, que é o coração, vamos dizer, espiritual. そしてもう一つの心があるっていうのは、それは霊的な心についてって言います。É interessante que na Bíblia você vai ver muitas vezes a referência ao ventre do ser humano. で、聖書の多くの場に書かれているっていうのは、お腹の中、腹の中っていう言葉が出てきます。Os judeus eles pensavam que o coração do ser humano era no ventre. Sabia disso? そしてユダヤ人はみんな心臓、心がお腹の中だと思っていたんです。Interessante, né? 興味深いよね。Naquela época eles não tinham a ciência como a gente sabe agora, então eles pensavam que o coração era aqui, no ventre. で、前の人たちは心臓がね、ここにあるのを知らなかったし、そんなに勉強された人たちもそんな発明されていなかったし、だからここだと思っていたんですって。Mas então, o que é importante você saber disso? Porque muitas vezes você vai ver na Bíblia se referindo ao ventre, e eu quero que você entenda que quando está falando na Bíblia sobre o ventre, quer dizer coração. で、だからみんなが聖書を読むときに腹の中とか体内って書いてあるのがそれはもう心についてって。O coração é o centro do ser humano, amém? 心臓、心は人間の中心なんです。E o coração físico, se você for ver, ele bombeia o sangue para o nosso corpo, não é isso que acontece? そして肉体的に心臓は私たちの体全体に血を流してくれますよね。Então, com esse sangue que ele passa pelo nosso corpo, isso nos dá vida. で、この心臓から来る血液が私たちの体に流れて、そしたら私たちに命を与えてくれますよね。Se você não tivesse coração, você estaria morto. あなたは心臓なければ死んでたよね。Porque o sangue não estaria correndo sobre o seu corpo. あなたの体に血液が流れていないから。Você entendeu então a importância do coração? だから心はどれほど大事なのか分かりますか？ O coração ele se refere à parte mais íntima do ser humano. そして心っていうのはその人間の一番深い、一番内心なところにあります。 Amém? Em Gênesis a gente vê que Deus criou os céus e a terra, não é assim? そして創世記には神様は地や天を作りました。 Agora você sabia de uma coisa interessante que o único ser que habita em duas dimensões, espiritual e natural, そして唯一2つの世界に生きられるのが霊的や自然的に生きられるのが人間なんです。 amém? アメン。 Nós, os seres humanos, nós fomos criados para habitarmos, para vivermos em duas dimensões, o reino espiritual e o reino natural. 私たち人間は2つの世界を生きられるように作られたんです。自然な世界、自然的世界と霊的世界。 Amém? Amém? Então nós temos um corpo espiritual que tem contato com o reino espiritual e nós temos um corpo físico que tem contato com esse reino natural. そして私たちは霊的な体があり、霊的な世界を触れることができます。そして自然的な体があって、自然的な世界を触れることができます。 É muito importante você entender isso. それを理 Existe um 解 reino espiritual. それを理解するのはとても大事です。霊的な世界は存在します。 Amém? Os animais, eles foram criados com apenas um corpo e uma alma. 動物はただ単に体と魂で作られました。 Por isso eles não são seres espirituais. だから霊的な人だと言えません。 Por isso que a gente não batiza o cachorrinho, não fala de Jesus para o gato. だから私たちは猫とかにイエスのについて言いませんし、そして動物をそのバプテスマをしません。 Amém? Porque eles não nascem de novo. 彼らは生まれ変わることはないからです。 Agora o ser humano, preste atenção, ele foi criado em 3 dimensões. だけど人間は3
つに分かれています。 Eu não vou abrir esse versículo, mas caso você queira anotar, eu vou falar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. で、それは聖書に書いてありますので、メモしたい人はメモしてください。第一テサロニケの5章23節。 Amém? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala que o ser humano, ele é dividido em 3 partes. Ele fala espírito, alma e corpo. そしてその3つの分かれ方が書いてあって、第一テサロニケの5章の23節にはっきりと書いてあります。霊と魂と肉体です。 Amém? E os animais não, é só o corpo e a alma, だ certo? けど動物は違う。動物はただ単に魂と肉体だけです。 Agora, o espírito, ele tem contato com que reino? O espírito, ele tem contato com o reino espiritual, como eu já falei. 霊は霊的な世界にあります。現れます。 E a alma? じゃあ魂は A alma, ela tem contato com o reino intelectual. 魂はあなたの考え方にあります。 Amém? E o nosso corpo, a gente precisa de um corpo para habitar nesse reino físico, amém? そして体、肉体は私たちここに存在するためにあります。 Vocês deu para entender isso? Para agirmos nessa terra, para vivermos nessa terra, a gente precisa de um corpo. これ分かりますか？この地でこの土地に生きるためには私たちはこの体が必要なんです。 Por isso que um espírito, por um espírito só, ele não pode influenciar esse reino físico. だから霊がその霊的にこの世界に動くことはできません。 Ele precisa de um corpo, ele precisa de um corpo físico para agir nessa terra. ここに動くための体が必要なんです。 Por exemplo, a gente sabe pela Bíblia que existem espíritos malignos, o diabo. で、聖書で分かるんだけれども、悪霊がありますよね。悪魔とか。 Mas o diabo, ele não pode agir na terra simplesmente por agir. だけど悪魔はこの地でただ動きたいから動けるわけではありません。 Ele precisa influenciar pessoas para poder agir na terra. 彼は誰かに影響をして、その人がここで働きをするんです。 Deu para entender até aqui? ここまでわかりますか？ Agora sim, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em João, capítulo 3. じゃあ一緒に聖書を開きましょう。ヨハネの3章を開いてください。 João, capítulo 3, versículo 6. ヨハネの3章の6節。 João, capítulo 3, versículo 6. ヨハネの3章の6節。John John 3, Three, verse 6. Diz assim: O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. 肉から生まれるものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。 Aqui Jesus está começando a falar sobre o novo nascimento. ここはイエス・キリストが言ってるのが、新しく生まれ変わることについて言っています。 Ele está falando sobre a conversão, sobre você receber Jesus. あなたがイエス・キリストを受け入れて自分を生まれ変わることについて語っています。 Havia um religioso judeu que entendia muito bem das escrituras. で、ある宗教者のユダヤ人がよくこういう神様の言葉を勉強した人がいて、 Mas olha que interessante, Jesus conversando com ele, falou para ele: você não está entendendo de coisas espirituais. で、イエス・キリストがその人と話してて、あなたは霊的なものを何も分かっていないって。 Sabia que é possível ter pessoas na igreja que vêm para a igreja e não serem nascidas de novo? 教会に来ていて、そして新しく生まれ変わらないっていう人も教会の中に存在します。 Jesus está dizendo aqui que é necessário que você nasça no Espírito. Quem nasce do Espírito é um Espírito. だからイエス・キリストがここに言っているのは、御霊によって生まれたものは霊になると言っています。 Agora existem, eu fico pensando nisso, porque existem pessoas às vezes que vêm para a igreja, elas podem até ser batizadas nas águas, elas podem até cantar canções para o Senhor e não terem nascido de novo ainda. で、私はとてもびっくりするのが、教会の中に来ていて、賛美とか拍手をしていて、だけど水のバプテスマも受けていて、だけど新しく生まれ変わってないっていう人もいます。 Então é possível, por exemplo, um filho de um pastor,
ele vir para a igreja desde criancinha e mesmo assim ainda não ser salvo. で、牧師の息子、子供がいて、ずーっと教会の中に育てられたんだけれども、まだ生まれ変わってないっていう時もあります。Não é porque o seu filho é crente, ou não é porque você é crente que o seu filho vai ser crente. あなたがクリスチャンだからといって、自分の子供をクリスチャンだっていうことは言い切れません。É necessário você nascer de novo. 生まれ変わることが必要なんです。O seu espírito tem que nascer de novo. あなたの霊は生まれ変わらないといけな E い。 como é que você nasce de novo? じゃあどうやって新しく生まれ変わりますか？ A Bíblia fala que quando você crê em Jesus e o recebe no seu coração, で、聖書が言うには、あなたがイエス・キリストを受け入れて信じて、 você nasce de novo. あなたは新しく生まれ変わります。 Todas as coisas são feitas novas. すべてのものは新しくされます。 Mas preste atenção numa coisa. だけど一つ、 Lembra que eu falei que o ser humano é dividido em 3 partes? 人間は3つの部分に分かれていると言いましたよね。 A Bíblia fala que quando você recebe Jesus, todas as coisas são feitas novas. 聖書によると、あなたイエス・キリストを受け入れたときは、すべてのものは新しくなると書いてあります。 Aonde que todas as coisas são feitas novas? どこが新しくなるの？ É possível. Por exemplo, uma pessoa que recebeu Jesus, ela era careca, depois que recebeu Jesus, continua sendo careca. イエス・キリストを受け入れた人がハゲであって、受け入れた後もまだハゲで続けますよね。 Uma pessoa que era gordinha, recebeu Jesus, depois que recebeu, continua sendo gordinha. 太った人でもイエス・キリストを受け入れて、そのイエス・キリストを受け入れた後もまだ太ってるよね。 Uma pessoa que recebeu Jesus, gostava muito de futebol, recebeu Jesus, ela continua talvez ainda gostando de futebol. イエス・キリストを受け入れる前にサッカーが好きで、イエス・キリストを受け入れた後もサッカーは好きだよね。 Amém? Ela continua empolgada, se emocionando com o futebol, talvez. みんなサッカーを見てこう感情的になるよね。 Por quê? なぜ？ Porque onde que acontece o novo nascimento? じゃあどこが新しくされるの？ Onde que todas as coisas são feitas novas? どこがすべてのものが新しくされるの？ No seu espírito. あなたの霊です。 O seu espírito, sim, ele nasceu, é um novo espírito que você recebe. あなたの霊がすごく全部新しくなります。 Mas o seu corpo continua sendo o mesmo. だけど体はまだ同じなんです。 A Bíblia fala que a gente tem que agora subjugar o corpo. だから私たちが自分の体を制しないといけないんで As す。 suas emoções, a sua alma, os seus pensamentos talvez continuem o mesmo também. あなたの感情、考え方はまだ同じなのかもしれない。 Por isso que a Bíblia fala que agora você tem que renovar a sua mente. だから聖書が毎日考えを改めなさいって言います。 Mas por dentro você nasceu de novo. だけどあなたの内側は新しくされたんです。 Por dentro você é um novo espírito agora. 中内なる自分は新しくされたんで Amém? す。 Agora por dentro você tem a natureza de Deus. だからあなたの内側は神様の自然なんです。 Olha que interessante. とても興味深いです。 Uma pessoa que não recebeu Jesus, ela continua sendo um espírito também. イエス・キリストを受け入れていない人でもまだ霊で続けます。 Ela simplesmente é um espírito, ela está morta espiritualmente, vamos dizer assim. 彼女はただ単に霊的に死んでいるだけです。 Mas ela continua sendo espírito. だけど彼女はまだ霊であることを続けます。 Uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, ou que recebeu Jesus, agora ela está viva espiritualmente. で、イエス・キリストを受け入れた人は霊的に新しく生きることになります。 Qual é a diferença? じゃあ違いは何ですか？ É interessante a gente entender que quando formos estudar a Bíblia, a gente precisa definir algumas coisas pela própria Bíblia. で、聖書を勉強するときは聖書の御言葉でそれを判断しないといけません。 Por exemplo, o coração. 例えば心っていうのは O coração, segundo o mundo, segundo as músicas que você vai ouvir aí, fala às vezes de paixão. ね、世の中の心っていうのは多くの場合は曲とかでも入ってるし、それは恋とかそれについて語ります。 Geralmente, quando está falando de coração, está falando de emoções, de você, meu coração apaixonado, alguma coisa assim. そして世の中だと、私の恋する心ってありますよね。 Mas segundo a Bíblia, a definição de coração é diferente. だけど、聖書によるとその心は違うんです。 Quando na Bíblia está falando de coração, está falando do seu espírito, do seu ser, do centro do seu ser.
で、聖書が語る心っていうのは、あなたの本当の自分、内なる自分のことを言います。E quando nós falamos de espírito, também é diferente do espírito da Bíblia com o espírito do mundo. そして、霊って書いてあるのは、聖書の霊と世の中の霊は違います。Por exemplo, se você fala de espírito para uma pessoa que nunca leu a Bíblia, で、聖書読んだことない人に、霊について言うと、ele vai pensar que é um espírito de alguém que morreu, alguém que anda por aí, o espírito. 誰かが死んで、その霊がそこでさまよってるみ Não た é いな。isso que as pessoas pensam? みんなそう思うでし Na ょ。 televisão é assim, nos filmes são assim, テレビでもそうだし、映画でもそうなんです。 mas na Bíblia é diferente. だけど聖書は違うんです。 Na Bíblia, espírito é quem nós somos de fato. 聖書によると、霊は本当の私たちのことを言っています。 Então, olha só, segundo a Bíblia, morte física é quando o seu espírito sai do seu corpo. そして聖書によると、魂っていうのが、 Espírito. 霊はそ Seu の espírito sai do seu corpo. 霊が自分の体を離れて、 Então, lá em Tiago 2:26 fala disso. で、それはヤコブの2の26に。 Isso é a morte física, amém? それは自然の死んだっていうことですね。 Então, quando a pessoa morre lá, tá lá o corpo dela. で、みんなが死んで、そこに死体があって、 Presta atenção, o corpo dela tá lá, 死体はそこにありますよね。 mas o espírito dela não está mais lá. だけど、霊はその中にはいない O。espírito dela já se foi. 霊はもうそこでもう離れました。 Então, o espírito dela saiu do corpo dela. だから、霊は彼女の体から離れました。 Morte física. それは自然的な死です。 Amém? アメンですか？ Agora, o que é morte espiritual? じゃあ、霊的な死っていうのは何ですか？ A gente vê isso lá em Gênesis. 私たちはそれを創世記に見ることができます。 Adão e Eva, eles tinham contato direto com o Senhor. アダムとエバはもういつも神様と接続がありまし Eles た。 estavam conectados, ligados ao Senhor. いつも神様とつないでいました。 Era um só espírito com o Senhor. 主と一緒に一つの霊だったんです。 O que aconteceu? Adão pecou. じゃあ何が起きたかというと、アダムは罪を犯した。 O que aconteceu foi que agora o espírito de Adão se separou do espírito de Deus. で、何が起こったかというと、アダムが神様の霊から離れてしまいました。 Deus, ele não pode habitar onde há pecado. 神様は罪のあるところに住むことはできないんです。 Então agora Deus não podia mais ter contato com Adão. だから神様はアダムとつなぐことができませんでした。 Deus é santo. 神様は聖なる神様だから。 Amém? アメン。 Então esse é o problema aqui, essa é a dificuldade. O pecado causou uma separação entre o homem e Deus. だからそれが難しかったんです。罪が神様と人間と神様の壁を作りました。 Qual foi a ideia de Deus? じゃあ神様の考えは何だったんでしょう？ Ele enviou Jesus. イエス・キリストを送ってくれま A した。 Bíblia fala que Jesus é um mediador, ele está no meio agora. そして聖書が語るにはイエス・キリストはその私たちの間にあると言っています。 Então quem está em Jesus está conectado com Deus agora novamente. だからイエス・キリストにあるものはもう神様とつないでいます。イエス・キリストによってね。 Jesus é como a ponte. イエス・キリストは橋のように。 Quem passa por essa ponte tem acesso a Deus. 橋を通る人は神様につなぐことができます。 Antes aqui no meio existia uma barreira do pecado. だけどその前にここには大きな穴があって、 Essa barreira do pecado Jesus destruiu. でその罪の穴っていうのが壁はイエス・キリストはぶち壊しまし Lá た。 na cruz Jesus destruiu esse pecado 十 agora. 字架でイエス・キリストはそれを全部 Agora 壊 a しまし Bíblia た。 fala agora que quem crê em Jesus é salvo. だから聖書が言うにはイエス・キリストを信じる者は救われると。 E quem não crê em Jesus vai morrer, vai そ perecer して eternamente. 信じない人は永遠に死ぬことになる。 Agora então, o que é morte espiritual? じゃあ霊的な死っていうのは何でしょう？ É o seu espírito está separado do espírito de Deus. あなたの霊が神様の霊から離れることなんです。 O que é estar vivo espiritualmente? じゃあ霊的に生きているっていうのはどういう意味でしょう？ É quando o seu espírito nasceu de novo quando você recebeu Jesus no seu coração. あなたの霊がイエス・キリストを受け入れた時に生まれ変わったっていうことなんです。 Semana passada a irmã Maria tomou uma decisão. そして先週はマリアさんはある決意をしました。 Ela falou: "Eu quero Jesus. 私はイエス・キリストが欲しいって。 Eu creio em Jesus." 私はイエス・キリストを信じるって。 No
momento que ela tomou essa decisão, で、彼女がその決意をしたときに、 a Bíblia fala que o coração dela foi feito novo agora. 聖書が言うには彼女の心が新しく変わりましたと。 O cabelo dela continua longo? 彼女の髪の毛はまだ長いですか？ Continua. まだ長いです。 Ela continua vestindo as mesmas roupas que ela tinha? まだ持っていた服はまだ着ていますか？ Continua. 続きます。 Mas dentro dela algo aconteceu. だけど彼女の中は何かが起きた。 Agora ela nasceu de novo. 彼女は新しく生まれ変わった。 Isso aconteceu com cada um de nós, amém? それは私たちに一人一人に起きたことなんです。 Essa é uma experiência que nós temos que passar, amém, irmão? それが私たちが前に共有しなきゃいけない Então 実験なんです。 você tem que tomar cuidado se há uma pessoa na igreja, se ela de fato nasceu de novo ou se ela está apenas numa religião. そして教会の中でもただの宗教にいるか本当に決意をして生きているか。 Não é suficiente vir para a igreja apenas. ただ教会に来ることだけが違うんです。来る必要だけじゃないです。 Não é porque você canta louvores e porque você gosta de estar com pessoas da igreja que você é um crente. で、あなたが賛美をしていて、教会の人たちが好きだからあなたがクリスチャンだって言えません。 Por exemplo, 例えば、 a gente tem a garagem onde coloca o carro, não é? 車を入れる駐車場がありますよね。 Não é porque eu estou lá na garagem do carro que eu virei um carro agora. 私がその駐車場にいるからといって私は車になったことって言えませんよね。 Yenai, né? Não dá para falar, né? É porque agora você tem, a sua natureza tem que mudar. だからあなたの自然が変わらないといけない。 Então a sua natureza só muda quando você recebe Jesus. だからあなたの自然、あなたの本当の内側が変わるのはイエス・キリストを受け入れた時だけなんです。 Olha que interessante. とっても興味深いですよね。 Você sabia que uma criança, a gente tem uma criança, tem um filho dela que é lindo demais. で、子供もいて、彼女の息子はとっても可愛くて、 Você sabia que crianças elas são vivas espiritualmente? 子供は霊的に生きてるってわかりますか？ Porque para ir para o céu, você tem que estar vivo espiritualmente. 天国に行くには霊的に生きていないといけません。アメンです Não か？ tem como alguém ir para o céu morto espiritualmente. 天国に霊的に死んでる人はあそこに行けることはできま E せん。 Jesus fala que o céu pertence para as crianças. そしてイエス・キリストはそれについて言います。御国は子供のためにあると。 Aleluia. Então uma criança ela é viva espiritualmente, ela já tem acesso direto com o Senhor. だから子供はもうすぐ天国に行けます。すぐもう神様とつないでいます。 É por isso que a gente não batiza aqui na igreja crianças. だから私たちはここ子供をバプティズマをしません。 Porque o que é o batismo? バプティズマって何ですか？ O batismo é um significado de alguém que morreu espiritualmente, ele morre com Cristo e agora ele nasce uma nova pessoa. バプティズマっていうのは霊的に死んでいて、その人が死からもう一回生まれ変わることについて Então 言いま quando す。 você nasceu de novo, você nasceu no espírito, amém? だからあなた生まれ変わった時は霊的に生まれ変わったって言います。 E na igreja de Cristo a gente passa por um ritual. そしてキリストの教会ではそれは集会みたいなことでやります。 A gente passa pelo ritual do batismo. Então, o batismo significa isso. Você entra naquela água, você morre com Cristo e agora você está simbolizando que nasceu espiritualmente uma nova pessoa. で、それは霊的にみんなが分かることでやります。みんなにそれを表すために死んだものが生まれ変わったという現れなんです。 Uma criança não precisa disso. 子供はそれは必要じゃないです。 Ela já é viva espiritualmente. みんなはもう霊的に生きていま Se す。 ela morrer, ela vai para o céu. 彼女がその子供が死んだらもうそのまま天 Aleluia. 国行きます。 Agora existe um momento na fase da criança que ela perde a inocência. だけど子供がその純粋をなくす時があり A ます Bíblia よ não ね。 fala quando é isso. それはいつなのかを言いません。 A Bíblia não fala, quando ele chegar aos 7 anos, ele vai perder a inocência e vai conseguir discernir o que é pecado e o que não é. 7歳に来たらもう何が間違ってるのか何が正しいのかをもう分かるっていうことは聖書には書いてあり Não, ません。 mas a Bíblia fala que a gente passa por um momento em que a gente sabe o que, a gente consegue discernir o que é certo e errado. E quando a gente escolhe o que é errado, morre espiritualmente. そしてだけど聖書が言ってるのは私たちはある時に間違っていることと正しいことを区別する時があります。だけど間違ったことを選んだら私たちは霊的に死んでしまいます。 Amém? Então em Romanos, eu também não vou ler, mas se você quiser anotar, você pode anotar. Romanos capítulo 7, versículo 9. 私はその聖書箇所を読みませんがメモしてください。ローマの7章の9節に書いてあります。 Paulo fala que quando ele entendeu
que ele pecou contra a lei, quando ele começou a ter entendimento que ele estava errado contra a lei, então ele morreu espiritualmente. で、パウロはそういうことを言っています。彼がもう間違ったことを選んだときはもう霊的に死んだと言っています。 Amém? Então, quando eu falo sobre espírito, eu estou falando sobre o coração, amém? だから私は霊について語ってるっていうのは私は心について言っています。 Então, lembrando, na Bíblia, quando você vê o termo coração, homem interior, ventre, tudo se refere ao espírito humano. そして聖書でもう一回言いますが、聖書で心、腹の中、そして内なる人って読んだら、それは人間の霊について言っています。 Amém? Essa palavra no grego, coração, é a palavra cardia. で、ギリシャ語では心っていうのはカルジアって言います。 Agora eu queria que você abrisse comigo lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. 箴言の4章の23節を開いてみましょ Abre う。 comigo, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. 箴言の4章の23節。 Amém? アメンですか？ Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. 力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。 Aleluia. Aqui ele está dizendo que você tem que proteger, guardar o seu coração. だからあなたは見張って自分の心を見守らないといけないって言 A ってい coisa ます。 mais importante que você tem é o seu coração. だからあなたが一番大切に持ってるのはあなたの心なんです。 E a Bíblia está falando, dele procedem as fontes de vida. で、聖書が言ってるのは命の泉が湧くって言っていま Por す。 isso que todas as mensagens de Jesus eram voltadas para o coração do ser humano. だからすべてのイエス・キリストのメッセージは人間の心に語っています。 Por isso que quando você vem para a igreja, a palavra de Deus ela é ministrada para o seu espírito, para o seu coração. だからあなたが教会に来た時にはあなたの心にその言葉がいます。 É muito いきます。 importante entender isso. Por isso que quando a gente canta louvores aqui, a gente não canta para simplesmente ficar alegre, emocionado. Não, a gente canta no espírito agora. そして私たちも教会で賛美するのはただ嬉しいや踊りたいからではなくて、もう心霊的に歌います。賛美します。 Jesus falou que agora chegou um novo tempo de adoração, em que os adoradores de Deus o adorarão em espírito. Amém? そしてイエス・キリストも言います。新しい時代が来て、そして賛美する者は霊からやると言います。 Amém? Agora nós adoramos a Deus no espírito. だから私たちは神様を崇めるときは霊で崇めます。 Então, se algum cristão ele está buscando músicas ou uma palavra simplesmente para se emocionar, ele está buscando errado. で、クリスチャンがただ単に感情したい、何かを感じたいからといっていろんなものを求めたらそれは違います。 Porque nós somos seres espirituais. Agora nós vivemos uma vida no espírito. 私たちは違います。私たちは今霊的な人生を送らないといけません。 Eu não estou dizendo que é errado ter emoções, amém, irmãos? 感情があるっていうのは間違いっていうのことを言ってま Mas せ a ん。 parte mais importante sua é o seu coração. だけど一番大事なのはあなたの心なんです。 Eu sei que algumas pessoas, infelizmente, por elas não entenderem isso, elas falam assim: ah, cuidado, não siga o seu coração. ね、いろんな人たちがそれを分からないから自分の心に従うなって言いま E す。 muitas pessoas gostam de citar esse versículo de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. で、多くの場合人々はこの聖書箇所を言う人もいます。 Porque eles falam assim: olha, cuidado, enganoso é o coração do homem. それはなぜかというと、その聖書箇所には人の心は陰険だからって。 Mas é importante você entender algo aqui. だけどあなたはあることを分からないといけません。 Quando Jeremias escreveu sobre isso, ele estava falando sobre um homem que não nasceu de novo ainda. だけどエレミヤがそれを書いたときはまだ新しく生まれ変わってない人のことを言っています。 Aquelas pessoas, elas não tinham um novo coração, o coração de Deus. で、その人たちはまだ神様の心を持っていませんでした。 Então, em Jeremias 17:9, だからエレミヤの17章9節は aquele coração enganoso, あそこの心の陰険っていうのは aquele coração enganoso é de alguém que não recebeu Jesus. まだイエス・キリストを受け入れていないという人のことを言います。 Aleluia!
ハレルヤですか Eu quero que você anote esse versículo, se você está anotando. もしメモしてるなら、この説もメモしてください。 Ezequiel capítulo 36, versículo 26. エゼキエルの16章26節。 Capítulo 36, versículo 26. エゼキエルの36章の26節。 Amém? E Hebreus capítulo 8, versículo 10. そしてヘブルの8章の10節。 Olha que maravilhoso. Mais uma vez, Hebreus capítulo 8, versículo 10. もう一回言いますよ。ヘブルの8章の10節。 Amém? アメン。 Ele está dizendo nesses versículos que agora, que nós que vivemos nessa aliança, ganhamos um novo coração de Deus. で、ここが言ってるのが、私たちは新しい契約の人たちは今神様からの心をもらったと書いてあります。 Então você agora que recebeu Jesus, você tem um novo coração no Senhor. だからあなたがイエス・キリストを受け入れたからあなたは神様と同じ心を持っています。 Por isso que é errado um cristão chegar e cantar uma música assim: "Oh, dá-me um novo coração, Senhor." だからクリスチャンでありながらこういう曲、こういう賛美するのは間違っています。新しい心をくださいって。 Por quê? なぜ？ Porque quando ele recebeu Jesus, ele já ganhou um novo coração. イエス・キリストを受け入れた時はもう新しい心をもらったから。 Quando você nasceu de novo, você recebeu um coração que tem a lei de Deus já dentro dele. だからあなたが新しい心をもらった時はもう新しい立法をもらったって。 Dentro do seu coração agora existe a lei do amor. だからあなたの今の心には愛の立法があります。 Maravilha isso. それはとっても素晴らしい。 Romanos capítulo 5, versículo 5. ローマの5章の5節に書いてありま Romanos す。 5,5 diz agora que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. ローマの5章の5節には霊が注がれてその霊によって私たちにも愛が注がれたって言います。 Amém? アメンですか？ Então você não precisa mais pedir, me dá amor, Senhor, para eu amar meu irmão chato. だからあなたが神様に私はムカつく野郎を愛するために私にもっと愛くださいって頼まなくてもいい。Minha mãe é muito chata, me dá amor para amar a minha mãe. 私のお母さんムカつくな。私はお母さんを愛するために愛をくださいって。 O esposo chato, me ajuda mais, esse meu esposo. いや、この夫どうにかしてほしい。もう愛を愛するためにくださいって。 Deixa eu te falar uma coisa. 一つ言わせてください。 Se você nasceu de novo, あなたは新しく生まれ変わったなら você tem um novo coração. 新しい心を持ってい E て nesse coração novo, lindinho que você tem agora, tem o amor de Deus lá dentro. そしてその素晴らしい可愛い心の中には神様の愛があります。 O que você precisa fazer agora? じゃああなたは何をしなきゃいけない？ Você precisa crescer no entendimento desse amor. あなたはその愛を理解しないといけない。 Você 成長しないといけない。 Você precisa deixar a sua alma, sua mente agora entender sobre esse amor também. で、あなたの魂、あなたの考え、考えていることをそれを理解させなきゃいけない。 E você precisa praticar o amor, lindão. そしてあなたはその愛を実行しないといけないんだよ。 Não adianta você falar assim, eu tenho o amor de Deus no meu coração e não praticar o amor. ただ言うだけでそれを実行しないっていうのはいけないことです。 Amém? Então, o seu coração é o centro de quem você é. だからあなたの心は本当の内なるあなたのことを言っていま O す。 seu coração é a parte mais importante do seu ser. あなたの生きることによって心が一番大切なんで Você す。 deve proteger o seu coração com toda a sua força. あなたの力の限り心を守らない Vem とい aqui けませ comigo, ん。 olha só olha, o que Jesus ensinava, gente. イエス・キリストが教えてたことを見てみて。 Vocês lembram o que Jesus ensinou? イエス・キリストが教えたことを覚えてます？ Certa vez, os religiosos vieram falar com Jesus, falando assim, os seus discípulos, eles comem qualquer coisa, eles não lavam a mão e comem. で、ある時に人々が、いや、あなたの弟子はもう手洗わないし、もう何でも食べるよね。 Sabe o que Jesus respondeu para eles? だけど、イエス・キリストは彼らに対して何を答えたか。 Não tem problema o que entra pela boca. 問題はない。口の中から入るものには。O problema é o que sai da sua boca. あなたの問題なのは、あなたの口から何を出ているの Por か。 quê? なぜ？ Porque da sua boca só vai sair aquilo que está cheio o seu coração. あなたの口から出るものは、心がいっぱいなものが出るからです。 Aleluia. Jesus, ele sempre estava ministrando para o coração das pessoas. イエス・キリストはいつも人々の心に
語っていました。 Mais do que simplesmente regras externas, Jesus ele está olhando o seu coração. ただ単に外外見だけではなくて、あなたの心を見ています。 Sabia, tem pessoas que vêm para a igreja, elas chegam aqui, dão a paz do Senhor, irmão, ó, tá quase voando, flutuando. である人たちは教会に来ていて、神様の平安をもう飛ぶほどに軽い。 Você olha, parece um anjinho. 見てたら天使のようだ。 Mas quando chega em casa, だけど家に行ったら vira o capeta, meu amigo. もう悪魔になる。 Então Jesus ele está trabalhando agora com o coração do ser humano. だからイエス・キリストは人間の心で語っています。 Tem pessoas que às vezes elas se vestem bem comportadinha, bem み arrumadinha, んなはちゃんときれいに mas 服を着 dentro ま do す。 coração está cheio de sensualidade. だけど心の中ではもうセクシーっていう感情でいっぱいなんです。 Jesus ele falou, olha o que Jesus falou. Ah, talvez você fale assim, a Bíblia fala que não pode cometer adultério. で、聖書は不倫をすることは許されないって書いてあります。 Mas sabe o que Jesus disse? だけどイエス・キリストはそれについて何言ったか。 Ele chamou a atenção das pessoas 人々の注意を引かせ e て、 falou bem sério para eles. そしてかなり真剣に言った。 Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você simplesmente olhar para uma mulher e no seu coração desejar de uma maneira impura, você já pecou contra o Senhor. そしてイエス・キリストが言います。あなたはその人を見て、心の中でその人を望んでいたら、もうそれだけで罪なんです。 Você está vendo? Você está entendendo o que o Senhor está falando para a gente? 主が私たちについて何言ってるか A 分かりま parte す？ mais importante é o seu coração. 一番大事なのはあなたの心なん Você です。 pode vir aqui com uma máscara de crente. あなたはここでクリスチャンのマスクをつけてもいい。 Ah, parece a coisa, um anjo do Senhor aqui. もう神様の天使のよう Mas に。 como é que está o seu coração? だけどあなたの心は O que どう você なって pensa る？ dentro do seu coração? あなたの心の中で何を考えてる？ Jesus ele falou bem sério com os religiosos. イエス・キリストはそこの宗教者に真剣に語りま Ele した。 falou que alguns religiosos eles gostavam de orar bem alto. Oh, Senhor Deus! そこの宗教者はみんな大きな声で、お主よ！ Eles gostavam de se mostrar para as outras pessoas. Olha como eu sou espiritual. で、そこの人たちは、ほら見ろ、私はとっても霊的でしょって。 Eu sei todos os versos da Bíblia. 私は聖書箇所全部知ってるんだ E から。 Jesus falou bem assim para eles. だけどイエス・キリストは彼らに言い O ました。 coração deles está errado. あなたの心は間違ってると Porque。eles só fazem essas coisas para se mostrar diante das outras pessoas. ただ単に人々にそれを見せたいからやってるだけ。 Cuidado com o que você faz. あなたのやってることを気をつけて、 Deus ele está vendo. 神様はそれを見てる。 Você pode enganar os homens. あなたは人間を騙してもい Você い。 pode me enganar. 私を騙せて Porque もいい。 as pessoas, nós não temos acesso ao seu coração. 私たち人間はあなたの心にアクセスでき Mas な não い。 se esqueça, o Espírito Santo ele sabe de todas as coisas. だけど忘れないで、聖霊は何でも知ってる。 Então Deus ele não está preocupado com tanto de coisa você mostra para as outras pessoas. だけど神様はあなたが人々に見せてるものを全然気にしません。 Ele está olhando para a intenção do seu coração. あなたの心の動機を見ています。 Amém? Por isso a parte mais importante do nosso é o nosso coração. だから私たちの一番大切なところは心なんで O す。 que sai do seu coração? あなたの心から何を出てますか？ Se Deus pegasse seu coração agora e mostrasse seu coração para todos nós, você teria vergonha ou você teria alegria? イエス・キリストがあなたの心を取って私たちにそれを見せていたら、あなたはそれを恥ずかしがりますか？それとも嬉しいんですか？ Eu não estou falando isso para condenar vocês.それ Nem は condenar a mim. あなた方を裁きたいから言ってるんではなくて、 Porque 私 eu も quero そう que a gente entenda que nós recebemos um novo coração do Pai. それは私たちが新しい神様の心をもらってて理解してほしい Mas だけ agora a です。 gente tem que viver de acordo com esse novo coração. だから私たちはその新しい心と同じように生きないといけません。 Você não pode mais viver como a sua alma quer, como o seu corpo quer. Você tem que viver de acordo com o seu espírito, o seu homem interior. あなたの内なる自分、あなたの本当の自分のように生きないといけません E。se você não recebeu Jesus ainda, そしてまだイエス・キリストを受け入れていない人は、 você pode até ser um religioso. あなたは宗教者でもいい。 Você pode vir para a igreja por anos. あなたは何年間教会に行っててもいい。 Mas se você não nasceu de novo ainda, だけどまだ新しく生まれ変わってないのなら、 você tem a oportunidade hoje de nascer de novo. あなたは今日生まれ変わることができ A ます。 Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 10. ローマの8章と10節に書いてあります。
8 e 10, versículo 8 e 10 de Romanos 10 fala assim que aquele que crê com o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador, ele vai ser salvo. そしてローマの10章の10節だね。そこには書いてあります。あなたが心で信じて口で告白すればあなたは救われると。E se o seu coração está errado e você já é crente, そしてあなたの心が間違っていてでクリスチャンであるなら、 você só precisa se render ao Senhor agora. ただ単に今神様に自分をすべて委ねて Confessar os seus pecados 罪を告白し e て receber o perdão do Senhor. そして主の許しをもらい Agora não peque mais. じゃあもう罪を犯さない Largue essa vida de pecado. もう罪の人生を手放して Deixa Deus trabalhar dentro de você. あなたの中を神様働かせて O seu coração é muito importante. あなたの心はとっても大事なん Porque で a す fé ela é gerada no seu coração. 信仰はあなたの心で生まれます Essa é a diferença de uma fé mental para uma fé do coração. それは違うんです。信仰の考えと心から来る信仰は Tem pessoas que elas creem que Deus existe, ある人たちは神様がいることは信じます。 mas elas não creem, elas não sabem se Deus salvou elas. だけど神様が彼女たちを救われたと分かっていない Tem んです。 pessoas que falam assim: eu sei que Deus é poderoso para curar. 私は神様が力強くて癒せるというの分かってる。 Deus tem o poder para curar, 癒せる力はある。 mas elas não sabem se Deus vai curar elas. だけど神様が彼女を癒せるか分かっていない。 Essa é a diferença da fé que é do coração para a fé que é da mente. だから考えの信仰と心からの信仰の違いなんです。 A fé que é da mente, ela aceita a verdade, 考えからの信仰はその事実を受け入れますが、 mas a fé do coração, ela vive essa verdade. だけど心からの信仰はその真実を生きます。 Amém? アメンですか？ Agora, como é que a fé vem? じゃあ信仰はどうやって生きます？ Romanos 10, 17 fala. ローマの10章の17節に書いてありま Romanos す。 10, 17 fala que vem pelo ouvir a palavra de Deus. それは神様の言葉を聞くことから来ます。 Por isso que a gente não pode orar: ó Senhor, me dá mais fé. だから私たちは神様もっと信仰くださいって Por 言えま favor, せ me ん。 dá fé, Senhor, eu tenho muita pouca fé. 私は信仰が少ないからもっとください。 Ele vai falar para você: você tem que ouvir a palavra. 彼はあなたに言います。じゃあもっと僕の言葉を聞いて。 Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. それは神様の言葉を聞いて信仰が来ます。 Por isso que é importante a gente entender que o nosso verdadeiro ser é o ser do coração. Amém? だから私たちの本当の自分は内なる自分、心の自分です。 Abre comigo lá, por favor, em Hebreus capítulo 4. ヘブルの4章を開いてください。 Hebreus 4:12. ヘブルの4章の12節。 Já estamos quase terminando, caminhando para o fim. もう終盤のところに歩いています。 Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: ヘブルの4章の12節はこう言います。 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣より鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえ差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。 A palavra de Deus ela é viva e eficaz. 神様の言葉は生きていて力があ E る。 é unicamente a palavra de Deus que consegue dividir, discernir o que vem do espírito e o que vem da alma. 神様の言葉だけが魂から来るものと霊から来るものの言葉を分けます。 Amém? A palavra de Deus ela consegue dividir o que é pensamento e o que é propósito do coração. 神様の言葉だけが魂と心の計りごとを判別することがで Por き isso ま que す。 na Bíblia está sempre falando: ande no espírito. だからいつも聖書が言います。霊的に歩んでって。 E ande no espírito e assim você não vai satisfazer os desejos da carne. 霊的に歩んでいたらもう肉体のものをやら O な que い。 você precisa fazer para andar no espírito? じゃあ霊的に歩くっていうのは何が必要？ O que você precisa fazer para andar no espírito? 霊的に歩むっていうのは何が必要？ Primeiro, 一番、
entender que você é um ser espiritual. あなたが霊的な自分だっていうことを理解しないといけな Tem い。 cristãos que eles têm mais noção desse mundo físico do que o reino espiritual. あるクリスチャンたちはもうみんなこの自然的なものが理解していて、霊的なものを理解していない。 O importante para você agora é você entender que agora você é um espírito e você anda no espírito. だから一番大事なのはあなたが霊であり、霊で歩まないといけないって理解するこ A とで gente す。 sabe que para a gente crescer fisicamente a gente precisa se alimentar, não é? 霊的に成長するのはそれを食べないといけないよね。 Para a gente crescer bem, saudável, a gente precisa fazer exercício, não precisa? 私たちが健康的に生きるためには運動もしなきゃいけないよ O ね。 bebê, quando ele vai crescendo, ele começa a engatinhar, amém? Ele vai fazendo os exercícios, ele vai se fortalecendo a musculatura dele até ele conseguir andar. 赤ちゃんが成長するためには最初はハイハイしてでそれでずっと自分を鍛えて大きくなりますよね。 Amém? E como é que você faz para crescer espiritualmente, então? じゃああなたは霊的に成長するには何が必要？ Jesus, ele nos deu duas dicas muito boas. とってもいいアドバイスをくれた。2つのアドバイスをくれました。 Primeiro, ele falou uma coisa. 最初はあることを言いました。 Ele falou que a palavra de Deus é o pão para ele. 神様の御言葉は彼のパンであると。 Então, para você crescer espiritualmente, あなたが霊的に成長するには é necessário você se dedicar a meditar na palavra de Deus. もっともっと神様の御言葉を読まないといけませ Para ん。 você crescer espiritualmente, você precisa receber da palavra de Deus. あなたが霊的に成長するのは神様の言葉を受け入れないといけません。 Preste atenção, não é você receber apenas como uma informação. よく聞いて、それはただの情報として受け入れるではなくて、 Porque se você receber a palavra de Deus apenas como uma informação, isso só vai para a sua alma, para a sua mente. 神様の言葉を情報として受け入れたら、ただ単にこの魂のところに止まります。 Por isso que quando você medita na palavra de Deus, você precisa pegar da palavra e colocar ela no seu coração. だから神様の言葉を読むときは、その言葉をあなたの心の中に入れないといけま Você せん。 precisa puxar a palavra para dentro do seu coração. その言葉をあなたの心の中に引き寄せないといけません。 Então, assim você vai crescendo espiritualmente. そうしたらあなたは霊的に成長します。 Amém? アメンで Qual é a すか？ segunda coisa que Jesus nos ensinou? じゃあイエス・キリストが教えてくれたことの2つ目は A 何でしょ segunda う？ coisa para você crescer espiritualmente é você cumprir, praticar a palavra. それは御言葉を実行することです。 Jesus ele falou: "O meu pão é fazer a vontade de Deus." 私のパンは神様の御心をやることですってイエス・キリストが言い Então ま não した。 adianta às vezes você só puxar da palavra de Deus, só ler a palavra de Deus, receber da palavra de Deus, se você não pratica a palavra de Deus. だからただ単に言葉を受け入れてそれを実行しなければ意味がありませ Você ん。 não vai crescer espiritualmente se você não cumprir com a vontade do Senhor para sua vida. 神様の御心をちゃんとやらないとそれを Então, 成長しません。 aquilo que você está entendendo hoje da palavra de Deus, você não deve pegar aquilo, que bonito, e sair daqui e se esquecer disso. で今日あなたが神様の言葉を聞いて受け入れてそれをポカーンって忘れることは Não, ない você よね。 deve pegar aquilo que você recebeu hoje da palavra de Deus e já colocar em prática na sua vida. あなたが今日受け入れた神様の言葉を入れてそれを実行しないといけません E。assim você vai crescendo そ espiritualmente. したらあなたは霊的に成長しま Você す。 vai fortalecendo o seu espírito. あなたは霊的に自分を強めます。 Mas eu quero chamar a sua atenção. だけどここに注意して、 Cuidado com o seu coração. あなたの心を気をつけて、 Você não está enganando homens. あなたは人間を騙していな Você い。 não está enganando pessoas. あなたは人を騙していません。 Porque Deus ele está vendo todas as coisas. 神様はすべてのものを見てるからです。 Cuide do seu coração. あなたの心を気をつけ Cuide て、 do seu coração. あなたの心を気をつけて、 Se há alguma amargura no seu coração, あなたの心に憎しみがあった se há ら、 alguma falta de perdão no seu coração, 許さないっていう気持ちがあっ se た há ら、 algum desejo errado no seu coração, あなたの心に間違った望みがあるなら、 coloque o seu coração diante do Senhor. あなたの心を主の前に持っていき、 Porque aqueles que têm o coração totalmente entregues ao Senhor, 自分の心をすべて神様に委ねている人は、 esses verão o poder de Deus em ação. その人たちが神様の力を見ることができます。 Então só Deus e você sabe como está seu coração. だから神様とあなたしかわからないんですよ、あなたの心を。 Se eu fosse você, eu chegaria hoje diante de Deus e falar: Senhor, pega meu coração e limpa. で、私があなたであったら、今日神様の前で
神様は私の心を洗ってくださいって言います。 Se você sendo crente, tem vivido numa vida errada. で、あなたがクリスチャンでありながら間違ったやり方をやっているなら、 Porque se você não nasceu de novo ainda, あなたはまだ生まれ変わってないのなら、 se você não recebeu Jesus, イエス・キリストをまだ受け入れていないのなら、 então seu coração continua sujo. だからまだあなたの心は汚れたまま。 É só recebendo Jesus que o seu coração é um novo coração. イ Amém? エス・キリストを受け入れれば、それはもう新しい心とされま Aleluia. す。 Deus é bom. Amém? 神 Feche 様はと seus ってもいいで olhos. す。目を閉じてください。 Vamos orar. お祈りしましょう。